Olá, hoje a gente vai acompanhar uma jornada incrível. Como a humanidade conseguiu desvendar o mistério por trás de uma das doenças mais temidas da história, a hanseníase, ou como era mais conhecida, a lepra. Imagina só, uma doença tão, mas tão assustadora que poderia levar alguém a ser declarado legalmente morto. Isso mesmo, morto em vida. E ainda por cima, forçado a viver num isolamento completo. Pois é, durante séculos essa foi a realidade para quem tinha hanseníase. E a história de como a nossa compreensão sobre essa doença evoluiu, é uma narrativa poderosa sobre a própria ciência. Então, bora mergulhar nisso. Para a gente entender essa jornada toda, primeiro a gente precisa voltar no tempo. Mas voltar bastante para uma época em que doença não tinha a ver com germes, e sim com o equilíbrio e com o ambiente ao redor. E olha que fascinante a visão medieval do corpo. Eles enxergavam o corpo humano como uma espécie de universo em miniatura, sabe? A saúde dependia da mistura perfeita de 4 fluidos vitais, os tais humores. Se um deles estivesse desequilibrado, pronto, era sinal de doença. E como não existia uma única explicação científica, a culpa caía em tudo que é coisa. Sério, desde o ar que a pessoa respirava até as suas falhas morais. Então, juntar essa falta de uma causa clara com um medo gigantesco. E qual foi a solução que a sociedade encontrou? Uma bem drástica, a separação total. A escala dessa resposta é de cair o queixo. A gente está falando de 19 mil. 19 mil instituições construídas em toda a Europa com um único objetivo: isolar quem estava doente. E o ponto aqui é que não era só um isolamento médico, era muito mais profundo. A pessoa passava por um ritual de exclusão da igreja e se tornava, na prática, um cadáver vivo, rompendo todos os laços com a vida que tinha antes. Ok, agora vamos dar um salto no tempo, lá para o século XIX. É aqui que o jogo começa a virar. As ideias antigas começam a ruir, principalmente por causa de um esforço científico super organizado que estava acontecendo na Noruega. E essa linha do tempo mostra perfeitamente a virada de chave, a saída do mito para a entrada do método. Em vez de só aceitar as crenças antigas, as autoridades norueguesas arregaçaram as mangas e começaram a investigar, estudar e rastrear a doença de forma sistemática. Basicamente, o modelo deles tinha 3 passos bem claros. Primeiro, investigar para entender o tamanho do problema. Segundo, registrar cada caso do país. E terceiro, pesquisar em hospitais dedicados. Eles estavam, sem saber, criando ali as bases da saúde pública moderna. E claro, esse foco todo em dados e observação acabou gerando um dos maiores debates médicos daquela época. O conflito era central. De um lado, a teoria da hereditariedade, que era a visão dominante. A ideia de que era uma desordem no sangue passada de geração em geração. Do outro lado, a teoria do contágio. A grande questão era se nascia com ela ou se pegava depois. Até que em 1874 veio a grande virada. Um médico norueguês, Gerhard Hansen, usando um microscópio, encontrou um invasor minúsculo em forma de bastão nos tecidos de todos os pacientes com hanseníase que ele analisou. Todos eles. E a conclusão dele foi categórica. Uma frase que mudou tudo. Sem o bacilo, não há lepra. Foi uma mudança de paradigma total. A hanseníase não era mais uma maldição, nem uma falha no sangue. Era uma infecção causada por um agente específico, o Mycobacterium leprae. E a descoberta do bacilo, claro, mudou absolutamente tudo, desde a forma como a doença era vista até como os governos tentavam controlá-la. Essa tabela resume bem essa revolução no pensamento. A gente sai de uma causa mística, ligada a humores e pecado, para uma causa científica, microscópica, uma bactéria. O conceito deixa de ser uma corrupção da pessoa para ser uma doença infecciosa. E a resposta deixa de ser a exclusão para se tornar gestão de saúde pública. E olha só que irônico, a primeira conferência internacional sobre a hanseníase, lá em Berlim, reconheceu a origem bacteriana da doença. E qual foi a principal recomendação? O isolamento. Ou seja, a antiga prática da exclusão ganhou uma nova roupagem, uma justificativa científica, e agora em escala global. No fim das contas, a história da hanseníase nos mostra que a ciência faz muito mais do que só encontrar curas. Ela tem o poder de remodelar nossas crenças mais profundas sobre doença, culpa e comunidade. O que nos deixa com a pergunta final para refletir.